E aí pessoal, finalmente de volta, meu nome é André Luz, sou coordenador do blog Esmiuçando a Cultura Nerd, que tem uma página e um grupo no Facebook, também coordeno a página e o grupo Overdose HQ também no Facebook. Como eu tinha falado no meu spot, esse vídeo vai ser sobre o Jack Kirby. Jack Kirby, esse ano ele estaria completando 100 anos de idade. Ele é uma figura exponencial, uma grande figura artística dos quadrinhos. Ele criou conceitos, ele criou personagens, ele criou ideias. Falar sobre ele sempre para mim foi uma coisa complicada, porque eu gosto muito do Jack Kirby. Para mim ele tem um grande significado para os quadrinhos. Por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, porque eu queria fazer uma coisa que desse para entender a importância de Kirby, apesar de que eu sei que vocês entendem. Kirby nasceu em Nova York em 1917, em 28 de agosto de 1917, com o nome Jacob Kurtzberg. Dali por diante ele fez vários trabalhos. Ele trabalhou com outros pseudônimos. Jack Curtis foi um deles que ele usou, foi um dos primeiros pseudônimos que ele usou. Mas o que vale a pena mesmo mencionar é o período que ele trabalhou a partir do momento de 1940, na Timely Comics, onde ele já trabalhava anteriormente com um colega dele, Joe Simon, um roteirista fora de série, criou várias coisas, várias ideias com o Kirby. Joe Simon e ele, em 1941, criaram o personagem Capitão América para a revista Captain America número 1. Os dois criaram personagens, Steve Rogers, Soldado Franzino, que ganha super força, muita inteligência, sagacidade, a partir do momento que usa o soro super soldado. Esse personagem ganhou uma certa importância pelo seguinte: o personagem Capitão América ele foi criado antes dos Estados Unidos embarcarem na Segunda Guerra Mundial. Só que, depois de criar o Capitão América, ele e Joe Simon foram para National Comics. A National Comics hoje é conhecida como a DC Comics. A National Comics, lá, eles criaram o personagem, o Guardião e também a Legião Jovem. Os dois criaram esses personagens. Esses personagens, mais tarde, seriam conhecidos como personagens coadjuvantes das histórias do Superman. Isso bem mais pra frente, depois, de 43 a 45, entre os dois esses anos, ele serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu ao 11º Regimento. Nesse período, o comandante dele, sabendo que ele era um artista de quadrinhos, decidiu colocá-lo à frente das tropas, indo à frente, para que pudesse desenhar, pudesse fazer um mapa do local onde eles iam atacar. Ou seja, Kirby sofreu uma complicação muito grande a partir do momento que ele foi para lá. Quando ele voltou, ele trabalhou na Harvey Comics, trabalhou na Human Periodicals, na Crestwood Publications, criou junto com o Simon a Mainline Publications. Nesse período ele trabalhou com quadrinhos de romance, western, policiais, terror, muito terror também. Somente em 1957 ele voltaria aos quadrinhos da DC Comics, já nessa época conhecido como DC Comics. Nos quadrinhos da DC Comics, junto com o Dave Wood, eles criam os Desafiadores do Desconhecido. Os Desafiadores eram 4 pessoas que sofreram um acidente de avião. Como sobreviveram a esse acidente, perceberam que tiveram uma segunda chance e decidem salvar a Terra de invasões alienígenas, monstros, todo tipo de ameaça que pudesse chegar à Terra. Depois, mais tarde, ele e Simon ele e Wood criaram uma personagem também para o grupo, então se tornaram 5 personagens. Em 1960 ele foi trabalhar na Atlas Comics, agora Marvel Comics, onde ele criou o personagem Groot. Groot ele criou com Larry Lieber em 1960, numa revista de terror. O Groot que não era a figurinha bonitinha, charmosinha, simpatizinha, que a gente conhece dos filmes dos Guardiões.
era um ser alienígena malvadão que queria dominar a Terra, destruir a Terra e tudo mais. Depois disso, em 1961 a 1966, ele, junto com Stan Lee e outros artistas, criaram a Marvel Comics. A Marvel Comics surgiu da ideia que Mark Goodman queria que o sobrinho dele, Stan Lee, junto com o Jack Kirby, criasse um grupo de super-heróis, já que a DC Comics estava a fazer isso com os personagens dela, ia criar a Liga da Justiça. Daí então surgiu a ideia do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, como muitos sabem, era um grupo de 4 pessoas que fizeram uma viagem espacial e durante uma tempestade cósmica ganharam superpoderes. Entre eles o Senhor Fantástico, Reed Richards, que pode esticar todo o corpo, Sue Storm, a moça invisível na época, que tinha a capacidade de ficar invisível, criaram um campo de força invisível, Johnny Storm, o irmão dela, que era o Tocha Humana, capaz de inflamar o corpo e voar, e o piloto Ben Green, amigo de Reed Richards, que tem o corpo todo deformado, mas a partir desse momento ele ganha uma super força, mas ele fica todo alaranjado com protuberâncias que parecem rochas, mas não são rochas. Depois disso, ele viria a criar os personagens Homem-Formiga com Dick Ayers, o personagem Hulk com Stan Lee, Poderoso Thor também com Stan Lee. Chegaria a criar também o Homem de Ferro com Stan Lee e Don Heck. O que era? Kirby ele fazia a arte, né, o rascunho da arte, Don Heck passava por cima, dando seus próprios toques. Mas assim, o conteúdo da história, o desenrolar da história era todo criado por Kirby. Mas Kirby não poderia assumir o Homem de Ferro de vez, porque ele já tinha muitos trabalhos, né, e fazia os trabalhos nas revistinhas de terror, além de trabalhar com Thor, com o Quarteto Fantástico e vários outros personagens. Ele também veio a criar, junto com o Stan Lee, o Sargento Nick Fury e o Comando Selvagem, que era um grupo de soldados durante a Segunda Guerra Mundial. O Sargento Nick Fury, como vocês conhecem, na época ele não usava o tapa-olho, depois ele viria a se tornar o diretor da SHIELD. A SHIELD, por sinal, é uma criação de Stan Lee e também de Jack Kirby. Depois disso, os dois vieram a criar a Vespa, que seria a personagem parceira do Homem-Formiga, para finalizar em Os Vingadores. Os Vingadores eram um conjunto de super-heróis que se uniam para combater o mal. A primeira vez que eles se uniram foi para combater o irmão do Thor, o Loki, que havia tomado conta do Hulk, né? Então o primeiro grupo era exatamente o Thor, o Hulk, o Homem-Formiga, a Vespa e o Homem de Ferro. Esse foi o grupo inicial. Mais pra frente, o Capitão América viria a fazer parte do grupo no retorno do personagem. Esse retorno aconteceu com uma certa tempestade no meio da Marvel Comics, porque o artista, roteirista Joe Simon queria os direitos autorais. Essa briga de direitos autorais já acontecia desde a época da Timely. Tanto é que o próprio Jack Kirby e o Joe Simon criaram o personagem Fight the American. Fight the American foi criado para Crestwood em 1954. Exatamente, tinha toda a personalidade do Capitão América. Era todo o Capitão América, só com uma roupa um pouco diferente. Mas era todo o Capitão América. Eles queriam, assim, sacanear mesmo com a Timely Comics na época. Depois do retorno do Capitão América, ele viria a criar, junto com o Stan Lee, personagens como Medusa, Gorgon, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate, que ele criaria para os X-Men. Os X-Men mesmo são uma criação dos dois. O conceito da ideia de mutantes foi uma ideia de Stan Lee com Jack Kirby, né? Eram quatro pessoas, né, que tinham superpoderes, que tinham nascido com esses poderes, não adquiriram esses superpoderes com o passar do tempo. Era o Ciclope, o Anjo, o Fera e o Homem de Gelo. E depois, na primeira história, The X-Men 1, a Garota Marvel também viria a fazer parte do grupo. Também criou os Inumanos, que faria parte mais constantemente das histórias do Quarteto Fantástico,
e também o Pantera Negra. O Pantera Negra, como todo mundo conhece, foi o primeiro personagem negro da Marvel Comics. Não foi o primeiro personagem afro-americano. Ele foi o primeiro personagem negro, né, da Marvel Comics. O primeiro personagem afro-americano fazia parte de histórias da Black Comics, uma outra história, outro contexto que um dia posso vir a falar com vocês sobre isso. Com a criação do Pantera Negra, também teve a criação do Surfista Prateado. Só que eu criei uma certa polêmica com a criação do Surfista Prateado, porque apesar de durante a saga de Galactus o Stan Lee mencionar que precisava de um arauto, ele nunca mencionou o Surfista Prateado. O Surfista Prateado foi uma ideia colocada por Jack Kirby durante as histórias. Stan Lee não gostou inicialmente, pelo contrário, ele achava que o personagem não ia funcionar, mas funcionou muito bem e hoje em dia nós temos o Surfista Prateado e o Stan Lee simplesmente adora o personagem, fica inventando histórias à torta e direito sobre como foi a criação do Surfista Prateado. Depois disso, em 1970, depois de problemas que ele sofreu com a Marvel Comics, de direitos autorais que a Marvel não liberava e tudo mais, ele voltou a DC Comics em 1970, onde começou a trabalhar na Superman Pulse Jimmy Olsen. Lá ele trouxe de volta o Guardião, a Legião Jovem, né? E mais tarde, em 1971, ele viria a criar o conceito conhecido como Quarto Mundo. O conceito Quarto Mundo é exatamente os novos deuses, né? Ele pegava a ideia dos deuses olímpicos, deuses egípcios, e criava os novos deuses. Os novos deuses habitavam dois planetas, Nova Gênese e Apocalipse. E Nova Gênese era um lugar lúdico, totalmente imaginário, simplesmente paradisíaco. Lá ele era governado pelo Pai Celestial. Já Apocalipse era um lugar simplesmente decadente, todo fervente, horrível, medonho, e era liderado pelo vilão Darkseid. Darkseid, por sinal, se tornou um grande vilão da DC Comics. Durante esse tempo todo ele vem sido exponencialmente usado como vilão da DC Comics. Inicialmente era um vilão que combatia o Senhor Milagre, o Superman e tal, mas hoje em dia ele é usado como inimigo da DC Comics. Tanto é que o Lobo da Steppe, Steppenwolf, será usado no filme que será lançado mês que vem da DC Comics Liga da Justiça. Espero que todos acompanhem para ver dos personagens, que é a criação da Jack Kirby. Espero que a DC Comics faça essa homenagem devida ao artista. Em 1977, em 1976, anteriormente, ele retorna à Marvel Comics, fazendo uma adaptação de 2001, Uma Odisseia no Espaço. No ano seguinte, como eu falei, em 1977, ele viria a criar o personagem Homem-Máquina na série 2001, Uma Odisseia no Espaço. Hoje em dia, o Homem-Máquina ganhou até uma série própria, uma edição especial, muito boa por sinal, mas aí que tá, ele é uma criação também do Kirby. Kirby, em 1989, ganhou uma homenagem da Fantagraphics. Ele ganhou o prêmio em nome dele, que chamava Jack Kirby Awards. Depois, mais tarde, a Fantagraphics simplesmente abre mão, cria o Harvey Awards, mas cria o Jack Kirby Hall of Fame, onde grandes desenhistas, grandes artistas, roteiristas são homenageados ganhando esse prêmio. Dentre eles, o próprio Kirby está lá. Infelizmente, em 1994, Kirby viria a falecer de insuficiência cardíaca, deixando um grande legado por trás da história dele. Esse ano, como eu falei, em agosto de 2017, ele completaria 100 anos, que seria, assim, o ano onde ele completaria 100 anos. Hoje, esse ano é um ano de homenagem a ele. Era para eu ter feito esse vídeo anteriormente para vocês, mas eu estava, como falei, com certas dificuldades, porque eu considero muito Jack Kirby. Para mim ele é uma figura sensacional, fantástica. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido do meu amigo Ramon Vader. Eu espero que vocês gostem. Como eu sempre falo, vou deixar aqui embaixo
links, porque eu tenho aqui Marvel Origins, a década de 1960, que tem praticamente todas as origens de personagens aos quais Kirby participou da criação. Temos aqui o Quarteto Fantástico, temos a Vespa e o Homem-Formiga, temos também o Homem-Aranha, que tem uma certa participação de Kirby. Inicialmente não ia ser chamado Steve Ditko, Kirby ia criar o personagem, só que Stan Lee não gostou do que ele fez, então chamou o Steve Ditko, que tinha um traçado um pouco mais simples, um pouco menos robusto, né, do que a arte do Kirby. Também temos a criação do Incrível Hulk, temos a criação do Homem-Formiga, do Homem de Ferro. Temos vários personagens sendo criados aqui, entre eles os X-Men. Vale a pena colecionar, vale a pena ter isso. Além desse, eu também tenho Marvel Comics, A História Secreta, de Sean Howe. Muitos não gostam desse livro, consideram esse livro como problemático, como assim, opinião própria. Sean Howe toma a opinião própria dele nesse livro, mas eu recomendo, eu aconselho para quem queira saber um pouco sobre a história da Marvel Comics. Marvel Comics, A História Secreta, é muito legal. Outro que eu também tenho é da coleção histórica Marvel, os X-Men. Aqui tem várias histórias com Jack Kirby. Foi uma coleção que a Panini lançou de várias dessa coleção histórica Marvel. Além disso, também tenho aqui Kirby Genesis. Kirby Genesis é um trabalho de Kurt Busiek, Alex Ross e John Herbert, onde eles trazem vários personagens criados por Kirby, conhecidos pelo Kirbyverse, né, como ficou conhecido, onde esses personagens se encontram. A arte dele é fantástica, o roteiro é do Kurt Busiek, mas vale muito a pena para conhecer os personagens criados por Jack Kirby durante todo o período de seus trabalhos. Tem vários personagens aqui, vale muito a pena ter. Eu vou procurar o link de todos esses daqui que eu coloquei para vocês. Eu espero encontrar todos, vai estar aqui embaixo. Se tiverem interesse, procurem sebos também, vocês podem vir a encontrar. Uma outra coisa que Kirby criou foi o Kirby Crackle. O Kirby Crackle era um conceito que ele tinha, onde ele botava um fundo preto sobre ele, várias cores, onde criava a zona negativa. Esse conceito ele usou em historinhas do Surfista Prateado e também nas histórias do Quarteto Fantástico, principalmente, também nas histórias do Thor. O Surfista Prateado, eu falo para vocês que é de certa forma polêmico, porque muitos acreditam muito da história do Surfista Prateado a Stan Lee e John Buscema. Não tiro o crédito deles, eles simplesmente aprimoraram o personagem, mas vale a pena lembrar que quem criou o personagem foi Jack Kirby. Galera, eu termino o vídeo aqui. Vai ficar um pouco longo, eu sei, mas é porque é uma pessoa que eu gosto muito, que ele é fantástico. Então eu tenho que falar muito dele. Jack Kirby, 100 anos esse ano. Que os deuses o guardem lá em cima, que ele continue olhando aqui por nós, aqui na Terra. Critiquem, falem, deem suas opiniões, elogiem se for preciso. E eu fico por aqui. Até mais, pessoal.